Se nós fizermos uma enquete, a turma que está assistindo provavelmente tem algum estudante ou vai se lembrar do exemplo. Lá na escola, na faculdade, no ensino médio, eu já ia falar segundo grau, aí a gente revela a idade, né, meu? Agora é ensino médio. Você preferia fazer um trabalho sozinho ou em grupo? Se você é um cara que se dedica, preferia fazer trabalho sozinho. É menos trabalho, é menos dor de cabeça, é mais produtivo na nossa visão. Só que a gente chega na organização com essa mesma ideia. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Agora. Oi, turma, sejam bem-vindos. Mais um episódio do nosso webcast. Eu estou aqui com o Jedson e o nosso convidado agora é o Miqueias Matos, do Grupo SC. É isso aí. Prazer estar com vocês, Marcelo, Jederson. Espero contribuir de alguma forma nesse bate-papo aqui. Muito bem-vindo. A gente está gravando de dentro do Conar 2023 no stand da Agora. Eles propiciaram esse encontro pra gente, Miqueias. Que legal, que legal. Bacana, né? Muito então vamos bacana. Lá. Pra gente começar e situar todo mundo, fala o que é o Grupo SC. O Grupo SC é uma distribuidora, nós somos um grupo que contempla diversas distribuidoras de medicamento. Nós trabalhamos no conceito que a gente chama de pharma, que são os medicamentos vendidos nas farmácias em geral, e também especialidades, que são medicamentos de uso restrito, hospitalar, clínicas especializadas. Então nós trabalhamos nesse sistema. E temos aí também uma iniciativa de solução via aplicativo, pensando no consumidor final, mesmo assim fortalecendo o papel das farmácias. Bacana. Vamos falar sobre cultura de alta performance. Foi esse o tema que o pessoal da Agora escolheu para a gente bater esse papo agora, Miguel. Uma missão difícil, mas vamos lá. Né? Vamos lá, vamos ver. Então, o que é alta performance para você, Jederson? Eita, Marcelo, começou a provocação já, né? Cara, alta performance é você ter um desafio na mão, muito bem apresentado, e você performar isso da melhor forma possível, né? Dentro dos recursos que são disponibilizados. E eu, assim, não... cultura de alta performance não é ninguém ser o super-herói da empresa, né? Legal. É você cumprir o seu papel dentro daquilo que foi combinado. Pois é, eu queria só adicionar uma pimenta nesse ponto. Vamos lá. Considerando a realidade brasileira, com tantas movimentações no mercado que ora inflação, juros e tal, alta performance também eu entendo que significa se manter na posição sem perder share, sem perder relevância no mercado. Tá bom. Porque como varia muito, é um desafio. Quem fica na média, naturalmente já está atrasado. O ambiente é tão complexo, né? Exatamente. Só para superar esses desafios todos que jogam pra gente no dia a dia. E o Grupo SC tem 70 anos já, né? Estamos caminhando para 70 de empreendedorismo. anos. Empreendedorismo. Sensacional. O quanto esse pessoal não viu. Pois é, nossa empresa começou no sul do Paraná, Laranjeiras do Sul. E aí, se nós fizermos uma retrospectiva, né? Nós somos do tempo que não existia computadores nas empresas. Então, isso é uma revolução que nós tivemos que nos adaptar. Inflação de 2% a 3% ao dia. Uma outra realidade. Quando vem plano real que trabalha com estabilização, a empresa tem que se reinventar. E assim é a nossa história de superação e desafio, e alta performance nos acompanha. Como é que cria essa cultura? Qual é o papel de RH dentro desse desafio? Eu acho que a gente poderia falar que, primeiro ponto, é nós entendermos que o RH não é uma área de back-office. Eu entendo que é uma área de negócio, que tem que estar no front, junto com vendas, junto com operações, de acordo com o core da empresa. E acho que o RH pode participar dessa construção, ajudando em deixar claro o que é essa alta performance, para onde a empresa está caminhando, qual é o propósito, a missão, a visão, e trabalhando isso sempre junto com indicadores de negócio, indicadores de pessoas, baseado aí pelo planejamento estratégico, olhando o mercado, porque o mercado está mudando, os perfis dos profissionais mudam constantemente, o que, sem juízo de valor, de bom ou ruim, é uma realidade que a gente tem. Então, criar uma cultura de alta performance está conectado com essas coisas no dia a dia. Você falou de indicadores de negócio e indicadores de recursos humanos, né? Quais são alguns indicadores do RH do Grupo SC? O que eu posso dizer para vocês, nós temos alguns primordiais, né? Turnover, que é aquela questão básica. Nós temos também a questão de horas de capacitação, absenteísmo. Também temos a questão aí de avaliar período de aprovação no período de experiência. Só que tem um detalhe. Se nós olharmos cada um individualizado, a gente não consegue ter uma visão do todo. Então, o que a gente procura conectar? Estes indicadores de pessoas
atrelado, por exemplo, com os indicadores de negócio, incluindo nesse aspecto jornada de trabalho. Se teve um pouco mais de hora extra, menos hora extra, inclusive agora tem até algumas soluções que nos ajudam a olhar nessa parte de controle de jornada. Então a gente tem que conectar todos esses indicadores. Se eu olhar só o indicador de RH por si só, não vai me dizer muita coisa. Agora, quando eu correlaciono, por exemplo, eu tive um pico de venda em uma determinada unidade. Esse pico de venda, se ele ficar por um período mais extenso, isso vai pode me gerar um excesso de jornada de trabalho, eventualmente. Evidentemente que dentro do que lhe permite a lei. Quando eu olho o meu turnover, o meu absenteísmo no mês subsequente, subiu, diminuiu, é esse tipo de correlação que a gente procura fazer. Pensando na operação, evidentemente. É não olhar de forma isolada, né? E quanto mais próximo do negócio você tiver, melhor as conclusões que vai se tirar desses números que aparecem, né? Sim, sim. Então, eu acho que é muito... A empresa é um organismo, né? Se puxa uma alavanca, afeta algumas coisas, não apenas uma. É verdade. Não apenas uma. Tudo tem um porquê. E os líderes têm esse dashboard de indicadores. Eles recebem também... Todos os líderes, nós conseguimos colocar tanto os indicadores de negócio como os indicadores de pessoas e sempre conectando à disposição deles 24 horas por dia, porque nossa operação roda direto, não para. E ele entra lá num painel, seja num BI, num ClickView, num Excel da vida, enfim. Ele vai ter acesso à informação. O desafio que nós temos agora é integrar todas estas informações para que as decisões sejam mais assertivas e a gente ganhe tempo em análise, né? Vocês estão no processo de implantação desse BI? Já tem alguns resultados que você pode comentar? Então, o que eu posso dizer para vocês? Que para negócios, nós já temos a maioria deles já consolidado com ferramentas de mercado. Os de RH, nós começamos um processo de evolução. Começamos com o velho e bom Excel, e aí aos poucos nós fomos migrando para Power BI em alguns casos. Em outros casos, por exemplo, quando se fala de jornada de colaborador, nós já temos solução em nuvem, que é inclusive da própria Agora, que o gestor tem acesso em tempo real, consegue monitorar, ver, avaliar, e aí no final do mês nós enviamos para cada gestor um consolidado de todos os indicadores de pessoas do time dele. Então, de acordo com o seu layer, o diretor tem a visão dele e isso nós vamos cascateando até o menor nível de liderança e aí o gestor tem uma visão geral. E todo o time de RH, né? As BPs, a estrutura de business partner, as áreas do próprio back-office do RH, vamos dizer assim, remuneração, administração de pessoal, saúde e segurança ocupacional, remuneração e benefícios, nós entramos junto, dependendo da dor, como é que a gente vai encontrar um caminho para a resolução daquela dor. Porque uma coisa que a gente aprendeu, Marcelo e Gederson, é que nós não temos uma receita única para a mesma empresa. A nossa empresa, nós estamos presentes em praticamente todo o território nacional, com centros de distribuição espalhados por aí, equipe de vendas e tal. Então não adianta eu pegar uma solução que deu certo no Rio Grande do Sul e tentar implementar no Amazonas. A chance de dar errado é muito grande. Então a gente tem que ter esse olhar mais cuidadoso e cauteloso. Muito bom. E cuidando da cultura da empresa também, né? Que o desafio também é gigantesco, né? Porque vocês é uma empresa do sul do Paraná que hoje está com um centro, assim, o corporativo de vocês está aqui em São Paulo. São Paulo, isso. Né? E com quantos centros de distribuição? 13? Olha, se nós formos somar todos os centros de distribuição de todas as marcas, lembrando que nós temos 4 marcas dentro do grupo, a gente está falando de 33 centros de distribuição. Nossa senhora, desafio pouco, né? Centros, uns menores, outros maiores, mas nós atendemos 100% do território nacional. E isso é uma responsabilidade muito grande que nós temos na cadeia de saúde. Então, é um desafio grande. Quantos colaboradores? Hoje nós estamos falando diretos na casa de 10 mil. 10 sem mil. Contar os prestadores de serviços que são exclusivos, né? Dedicados à segurança, limpeza, refeitório e assim por diante. Como é que é manter cultura nessa organização que está espalhada pelo Brasil inteiro e com tanta gente? É um desafio grande. E eu acho que assim, uma ficha que nos caiu é que nós, como RH, sozinhos não conseguimos fazer. Uma outra ficha que também nos caiu ao longo do tempo é que nós precisávamos envolver os gestores de acordo com os seus níveis dentro da organização e também o colaborador.
Claro que, guardadas as devidas proporções, nós temos que ir ajustando a comunicação, a forma de interação com eles, enfim. E aí, nesse processo, nós vamos compartilhando, trocando ideia, ouvindo quando precisa ouvir. E às vezes falando, nós não ouviremos neste momento por conta disso, o direcionamento é este. Então é um processo que a gente vai construindo ao longo do tempo. E temos que aceitar que a empresa é um organismo vivo. E ela vai mudando o tempo todo e nós temos que nos adequar. Por exemplo, as questões de gerações. Hoje nós temos na nossa empresa, e não só, eu acredito que não é um privilégio só de onde eu trabalho, mas de você que está participando e assistindo, 4 gerações trabalhando às vezes na mesma organização. Sim. Como é que lida com tudo isso? Um que está pensando na aposentadoria, mas que ele é fundamental para a organização da empresa, e o outro que está chegando agora que está falando assim, cara, sai daí porque eu quero sentar no teu lugar. Quero esse espaço para mim, né? Eu quero esse espaço para mim. Só que a gente tem que orquestrar tudo isso sem impactar negativamente no negócio. E que ações que funcionam para engajar essa cultura? Quando eu vou trazer aqui basicamente em 2 blocos, tá? Quando a gente fala de liderança como um todo, nós procuramos organizar toda a parte a estratégia de remuneração com indicadores que são comuns para todo mundo. Do tipo assim, ou todo mundo chega junto, ou ninguém chega. E isso ajuda bastante. Trabalho em equipe saindo do discurso e indo para a prática, né? Exatamente. É um caminho que não tem volta. Então acho que esse é um ponto. E naturalmente que isso é refletido para os demais níveis da organização. Nós procuramos também trabalhar muito a questão do aproveitamento do talento interno. Então surgiu uma oportunidade, nós antes de irmos para o mercado a gente olha internamente. E não é pelo fato de olhar internamente que vai qualquer um ser promovido. Então os mesmos critérios, o mesmo rigor que nós adotamos para alguém que é de fora, nós adotamos para alguém que é de dentro de casa. Avaliamos as competências, enfim. E essas movimentações elas podem ser tanto com promoção como movimentação lateral. Por vezes, a pessoa por exemplo, pegar um caso de um gerente de CD, um gerente de vendas, ele cuida de uma operação pequena, mas a gente identifica que ele tem um potencial para algo maior. O que a gente faz? Leva para uma operação um pouco mais complexa, vamos dizer assim. E ele vai criando casca, que nem nós dizemos, né? Vai pegando experiência, e isso cria uma cultura na empresa, tipo assim, cara, aqui nós temos oportunidade. Aqui se trabalha bastante, mas também tem oportunidade, nós somos reconhecidos, e isso vai criando um clima muito legal na empresa. Porque as pessoas vão observando, né? Vai vendo exemplo, exato, né? Não é promessa, né? Não é promessa. Então quando nós pegamos toda a diretoria, com exceção de uma pessoa, foram promoções internas. A gerência sênior, a maioria é promoção interna, e assim sucessivamente. Legal. Eu conheço algumas pessoas lá de vocês, né, Miqueias, do grupo, e isso é perceptível, né? No grupo diretivo da empresa, são pessoas de muito tempo de casa também, né? Sim. Então é uma empresa de 70 anos de história, mas que também valoriza e premia o bom colaborador, né? Isso, sim, sem dúvida. Né, isso é muito notório dentro da organização de vocês, né? E nós funcionamos assim desde o princípio. E eu entendo que, para nossa realidade, deixar bem claro, porque cada organização tem a sua realidade, de repente, para quem é de uma startup, é uma outra situação que está nos acompanhando. Então, deixar claro que é a realidade que nós vivemos. Tem se mostrado assertivo porque a empresa tem crescido, a empresa tem evoluído. Eventualmente nós enfrentamos alguns desafios, às vezes precisamos de alguma competência nova para desenvolver um determinado projeto, alguma situação que, poxa, internamente nós não temos. Avaliamos, puxa, de fato não tem, aí tem que ir para o mercado, olhar, e aí o fit cultural é importante, né? Vamos falar de lições aprendidas aqui também. O que vocês tentaram fazer e não funcionou bem? Opa. Eu vou pedir licença para falar só para a galera de RH. De repente você não é de RH e está acompanhando a gente. Mas fica aí. Mas fica aí. Acho que uma lição aprendida como um executivo de RH, e isso eu tenho trabalhado muito com o meu time, eu tenho um time perfeito, vamos dizer assim, para as nossas condições de vento, pressão e temperatura. Não querer abraçar o mundo. Eu acho que para RH, assim, cara, tem hora que nós temos limitações que a gente não consegue resolver. Acho que é uma lição que nós fomos aprendendo ao longo do tempo. Outra lição que nós aprendemos, o RH não substitui o gestor. E você, gestor que está aí acompanhando, o RH não te substitui. São papéis diferentes, porém complementares. Claro. E nós aprendemos isso, Marcelo. Porque teve em algumas situações de projeto, o RH vai fazer. Cara,
não deu bem, deu ruim. Nós tivemos problemas e dificuldades. E aí o que eu vejo, né? A gente aceitar que as coisas mudam. As pessoas mudam, a organização muda, o mercado muda. E não adianta ficar sofrendo com a mudança. Sim. Aceita que dói menos, que nem diz a minha filha. E aí você, cara... Se existe algo mudando muito rápido hoje, é a gestão de recursos humanos. Você está pronto para essa revolução? Com Agora, você terá mais tempo para se dedicar ao que realmente importa, as pessoas. A plataforma oferece sistemas de ponto, férias, escalas, educação corporativa, além de exibir dados em tempo real e até prever cenários. Acesse o site agora.com.br e transforme sua gestão de RH hoje mesmo. Quantos anos tem tua filha, Miguel? 15 para 16. Sabe de tudo. Sabe de tudo, Marcelo. Você deve inclusive, correr a ela em várias situações. A minha filha, o que você diz aí pro teu pai com relação a esse assunto, né? Pois é, eu vou contar uma história aqui para vocês. Ela outro dia, ela Qual viu o nome dela? Mariana. A Mariana, ela... Tava ela e a mãe dela, nós estávamos juntos e ela... incomodadíssima, ela entrou numa ferramenta de comunicação da empresa e ela estava cheia de verdade, que isso não funciona porque vocês estão se comunicando errado, que não é assim, que é assado e cheio. Aí eu falei, beleza, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a tua agora aqui, prepara um áudio com a tua visão e eu vou mandar para o diretor de planejamento e inovação e você conta para ele, porque... Teus argumentos aí talvez, né, convençam. Exatamente, né? Ela pegou e falou assim, ela mandou aquele e-mail cheio de vontade, e claro que eu fiz isso porque eu tenho uma amizade com o diretor. E ela lá. fez? Fez. Mas essa é a galera, Gederson, que tá chegando. Não adianta aceitam, a gente né? lutar contra. Tem hora que você tem que deixar a pessoa falar, ouvir a pessoa, e depois ela vai sacar que, poxa, a orientação dela vai ter coisa legal e tem coisa que não é legal. Sim. E essa é a nossa realidade. Nós tivemos um outro evento lá na empresa, que nós, Café com a Diretoria, todo mundo faz isso, e quem não faz está perdendo a oportunidade. E lá no Café com a Diretoria, teve, enfim, as pessoas convidadas e tal, conforme os critérios estabelecidos, daqui a pouco aparece um Penetra. Olha que o Penetra estou colocando entre aspas. Aspas. É pra quem não tá assistindo, tá só escutando, Exatamente. né? Tem aspas no Penetra. Que era o seguinte, um estagiário. Ele se autoconvidou. Ele se autoconvidou e falou assim, eu fiquei sabendo que vai ter essa reunião, eu tenho coisa para falar e eu quero participar, eu vim aqui para falar. Ele não perguntou se ele podia. Mas isso é o que está acontecendo, gente. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. Sim. E tem hora que tem que botar um freio, né? Sim. Tem hora que a gente tem que também às vezes organizar. o assunto aqui não é pra você, né? Exato, então, desculpa, mas na próxima a gente te chama, né? É isso aí. Então tem que botar um pouquinho de Mas- freio. mas- Agora me lembrei agora de um ditado, Marcelo. Aquele de uma amiga nossa, parceira da Você Está Contratado, que fala que o RH é do alfinete ao foguete, né? Pois Então é. é isso que tem que parar também, né? Porque as pessoas acham, passa lá no RH que o RH resolve, né? E nessa linha de lições aprendidas, uma outra coisa, que às vezes nós de RH, a gente sofre demais com algumas questões. Por exemplo, você tem que tomar uma decisão baseada em dados, em situações mais pragmáticas, mais objetivas. A turma de RH tem um coração grande, isso é normal, é legal e eu acho que isso faz parte. Sim. Mas tem hora que a gente tem que tomar decisões mais duras, mais assertivas e ter um entendimento de que isso faz parte. É necessário, às vezes, para o negócio se manter saudável, se manter com uma cultura de alta performance, decisões duras precisam ser tomadas. E às vezes nós temos que fazer parte disso. Claro que sempre de uma forma humanizada, responsável, com Cuidadosa, cuidado, né? Eu quero saber sobre as ações de desenvolvimento lá no Grupo SC. Como é que você ajuda essas 4 gerações diferentes a crescer dentro da organização? Vamos lá. Eu acho que nós tivemos um aprendizado. Acho que no primeiro momento, lá no passado, o que nós fizemos? Nós estabelecemos que precisávamos colocar todo mundo no mesmo patamar. Fazer um tipo de equalização. Então o que nós fizemos? De A a Z, todo mundo precisa ter tais conteúdos, precisa passar por tal trilha e assim por diante. Ok, cumprimos esta etapa. Numa segunda etapa, Qual era o conteúdo? vou dar alguns exemplos. Feedback. Então,
todo mundo precisa saber o que é feedback, o que é que nós esperamos do feedback e como coordena um feedback. Pô, mas eu já sei, cara, você vai fazer uma reciclagem e você precisa passar por isso. Vou dar um outro exemplo. O que está acontecendo de inovação? O que é inovação? O que é transformação? Então você tinha aquela pessoa que nunca tinha ouvido falar de inovação e aquele cara que era PhD em inovação aos próprios olhos, evidentemente. Todo mundo vai entrar e vai participar disso. Então, beleza, tivemos esta equalização. Estou trazendo aqui 2 exemplos. Né? Depois, no segundo momento, segundo para o terceiro momento, o que nós fizemos? Quais são os conteúdos que precisam ser trabalhados na organização, olhando ainda para o aspecto pessoas, para que a gente tenha essa equalização no jeito do Grupo SC de liderar. E aí nós começamos, evidentemente, então, com algumas customizações de acordo com o nível. Uma gerência mais sênior, diretoria, um público mais um especialista, um primeiro nível de liderança. Organizamos isso. Nós entramos agora no que eu chamo de terceiro momento, que é olhar para onde a empresa precisa chegar de acordo com a estratégia, com o planejamento estratégico, de acordo com nosso planejamento de transformação e inovação, e saber, ok, eu preciso capacitar estes públicos, então gerência sênior, diretoria e assim por diante, nestes conteúdos, mas qual é a estratégia que eu vou usar para cada público? Então, para a diretoria usando um formato, e de repente para o primeiro nível de liderança nós estamos usando um outro formato. Por exemplo, para a liderança sênior, um consultor de fora. Claro que com todas as devidas customizações e costuras necessárias. Para o primeiro nível de liderança ou para os especialistas ou analistas sêniores, nós desenvolvemos multiplicadores internos que conseguem adequar a linguagem daquele conteúdo com a cultura da empresa num nível que aquele público mais primeiro nível de liderança consegue compreender. E tem se mostrado assertivo. Bacana isso, né? Até para reforço. Eu ia usar a palavra manutenção, mas reforço da cultura, né? Porque não é manter a cultura, é reforçar a cultura. E aí o sênior consegue passar isso de uma forma mais assertiva, né? Consegue. É impressionante como consegue. Eles conseguem ter uma leitura, porque o cara ele tá na operação. Onde a chapa esquenta, que nem dizem por aí. Então ele consegue ter essa percepção de uma maneira mais apurada. Sim. Os exemplos, enfim, o linguajar. É muito interessante. Vamos falar de essa cultura de aprendizado, né, que vocês estão trabalhando, e um negócio super estruturado e tal. Como é que você incentiva que haja troca também entre as pessoas que estão lá dentro, né? Um suporte mútuo nesse crescimento. Esse é um desafio, Marcelo. É um desafio e eu entendo que faz parte. Porque o que acontece? Naturalmente, a pessoa ela está tão focada no seu dia a dia que ela fala assim, eu tenho que focar, fazer o meu aqui, e se der tempo eu dou um suporte. Então, para a gente aceitar isso, acho que é um primeiro passo, e se perguntar como é que a gente rompe essa barreira. Cada organização funciona de um jeito. Então nós trabalhamos lá, por exemplo, quando se tem um grupo de trabalho para um projeto, e aí independente de ser no método tradicional ou no método ágil, o que nós procuramos fazer? Envolver pessoas de áreas diferentes. Vou dar um exemplo. Vai inaugurar um novo CD, independente do tamanho. Então eu vou ter pessoas do RH, do comercial, do financeiro, de TI, de operações, N áreas, e isso naturalmente a gente tem percebido uma curva de aprendizado e de troca de experiência ao longo do tempo. Claro que nas primeiras rodadas foi um caos, porque a primeira era uma pessoa que puxava tudo. Humanamente falando, é desgastante. Depois, vamos começar a organizar o grupo de trabalho. Deu muita confusão, mas já houve alguma evolução. E hoje, então vou te dar um exemplo. No meu time, de RH, já tem as pessoas que são responsáveis por este tema. E isso se replica nas outras diretorias e elas vão articulando e vai tendo essa troca. Ou se eu tenho, por exemplo, uma squad. Na squad, a gente tem pessoas de áreas diferentes, então nós estamos fomentando isso no dia a dia da empresa. Isso também é meio como que um trabalho em cadeia, né? Assim, do tipo, o colega do lado começa a observar, do tipo, por que a pessoa está sendo chamada sempre para esse tipo de trabalho multidisciplinar e eu não?
E, né, então tem uma provocação de quais competências e que perfil eu devo desenvolver para poder fazer parte desse novo mundo, né? E a empresa, eu acho que vai se aculturando e fazendo a coisa nessa forma e automaticamente vai mudando, né? Acho que isso aí Pois é. E aí eu acho que eu vejo assim, isso é muito forte, né? É uma mudança muito forte. Se nós fizermos uma enquete, a turma que está assistindo provavelmente tem algum estudante ou vai se lembrar do exemplo. Lá na escola, na faculdade, no ensino médio, eu já ia falar segundo grau, aí a gente revela a idade, né, meu? Agora é ensino médio. Você preferia fazer um trabalho sozinho ou em grupo? Se você é um cara que se dedica, preferia fazer trabalho sozinho. É menos trabalho, é menos dor de cabeça, é mais produtivo na nossa visão. Só que a gente chega na organização com essa mesma ideia. E aí é o problema. E aí é o problema, Gederson, porque na organização você tem que interagir, tem que ter troca. Então é uma virada cultural interessante de se fazer. Porque você tem que convencer as outras pessoas, né? Você pode até ter a melhor ideia, a melhor performance, ser o melhor cara, a melhor pessoa para fazer aquilo, mas você tem que convencer e fazer com que todos comprem a tua ideia, pois é. né? Coisa que no ensino médio, como você bem disse, talvez muitas vezes não precise, né? Você se basta e vai embora, né? Essa coisa do convencimento, eu penso assim, está mais trabalhoso trabalhar hoje. Também. Concordo. Né? Modelo híbrido, gente em casa, gente no escritório, a gente não tem uma agenda também conhecida de todos. É mais essa construção, essa negociação. Hoje em dia a gente se sente muito mais à vontade para trazer temas pessoais para o trabalho, né? E pedir uma certa acomodação. E a gente dá feedback e o estagiário lá que penetra na reunião da diretoria. Tem que receber. E tem que receber e tá tudo certo. A gente tem que conversar mais. Tem que conversar mais. Muito mais do que no passado. Se dedicar. No passado a gente decidia sozinho e pronto, tá decidido. E aí, me traz a outra pergunta aqui, vamos falar, turnover é um problema sério no mundo atual, né? Sim. E as pessoas mudando de emprego com uma certa facilidade, uma certa rapidez. A gente viu movimentos recentemente o Great Resignation, né? O pessoal pedindo demissão, ou o Quiet Quitting, o pessoal se arrastando no trabalho e movimentos assim semelhantes de esse desapego com o empregador. Como é que a gente cria um ambiente bacana para as pessoas trabalhar e que elas queiram realmente estar lá? Eu acho que tudo começa com tratamento, com respeito e educação. Pô, mas isso é básico. Pois é. É no básico que nós falhamos como pessoas, como executivos. Cara, é o respeito nas mínimas coisas. Eu vou dar alguns exemplos. É você, de fato, falar um bom dia. Desejando um bom dia para a pessoa. Desejando, né? De verdade. Desejando, né? De verdade. Não é um bom dia burocrático. Pois é você que é gestor sentar para conversar com um colega, com alguém da sua equipe, ou com você que não é gestor, mas interagindo com as pessoas do local de trabalho, é você de fato sentar para ouvir a pessoa, para conversar com a pessoa. Então, naturalmente, isso vai criando um ambiente saudável, vai gerando uma segurança psicológica. Naturalmente que assim, a empresa tem que oferecer programas de orientação, de capacitação, outras ferramentas, mas tem-se uma expectativa, Marcelo, de que a empresa vai resolver tudo, o CNPJ. E o que é o CNPJ? Nada mais do que um coletivo de CPF. Então a empresa tem sua responsabilidade, o acionista, o dono, ou seja lá quem for a instância maior, mas o gestor tem, o RH tem, o colaborador tem, o estagiário tem, o que está aposentado tem, o prestador de serviço tem. Todo mundo, então, ou seja, esse é o primeiro ponto da gente criar esse ambiente. Vai ser perfeito? Não vai ser perfeito. Não existe empresa perfeita. E se tiver uma empresa perfeita, eu sempre falo, não vai trabalhar lá porque você vai estragar a empresa. E olha, estão discutindo, hein? O Grupo SC está em peso assistindo esse episódio aí. Então não vai. Não existe empresa perfeita. Mas pode existir empresa onde as pessoas que fazem parte dela se empenhem para tornar o ambiente melhor. Né? E se empenham para, né? Se empenham para, exatamente. Para essa perfeição, né? Pode até não existir, mas faça a sua melhor performance, né? A sua melhor parte. Nas interações, com esse respeito que eu chamo entre aspas, nas pequenas coisas, você já vai criando um clima mais saudável, uma clareza, uma franqueza. Isto são fatores que minimizam a possibilidade de turnover. Né? Atrelado a outras coisas, evidentemente. Né? Aquilo que a gente fala, né? Puxa, que ambiente leve, ambiente pesado, né? O que é isso, né? Quando tu chega no lugar e tu vê aquela
nossa, que não tá bacana, a gente não consegue, não é palpável, mas a gente sente, né? Sim. Então isso, eu acho que é muito sobre isso, né? Era tipo, e você trouxe uma palavra super importante, que é a segurança psicológica, né? As pessoas terem, assim como esse estagiário teve a coragem de entrar dentro de uma sala e dizer, olha, tô sabendo que vocês estão reunidos aqui e eu vou participar dessa reunião. Só se faz isso num ambiente seguro, né? Exato. Porque se fosse um ambiente onde não existisse essa segurança ou essa liberdade, a não ser que seja um inconsequente, né? Esse estagiário que fez isso, ó, meus parabéns ou também cuidado, né? Porque... Mas ele sabia onde estava pisando, né? Para poder fazer isso. Eu acho que é muito sobre isso, né? Você sempre trabalhou em recursos humanos? Predominantemente, Marcelo. Predominantemente. Eu estou em RH há uns 23 anos e antes disso eu passei um pouco por operações, outras atividades mais operacionais em outros segmentos, mas a minha grande escola foi RH. Mas olha só, combina super com a pergunta que eu vou fazer agora. Vamos porque lá. aqui com o pessoal da Agora, a gente já conversou com outras pessoas que vieram de fora de recursos humanos para recursos humanos, né? E 2 delas vieram de TI para recursos humanos. Então, e a pergunta é, como é que você enxerga, por que você acha que esses movimentos aconteceram? E como é que você enxerga o profissional de recursos humanos hoje? Como é que mudou a realidade para essa pessoa? Então vamos lá, como é que eu enxergo os motivos, as razões para que isso tenha acontecido? Lembra que lá atrás eu falei que às vezes a gente precisa um pouco mais de pragmatismo, nós de RH. Que às vezes você tem que ser frio, calculista, sempre com respeito, com atenção, com cuidado. E às vezes, assim, até o pessoal brincava assim, pô, o RH antigamente vinha com programa de abraçar a árvore, né? Até teve os mais antigos vão se lembrar disso. Então, acho que assim, pessoas de outros segmentos, tipo TI, engenharia, conseguem ter essa visão mais prática, mais objetiva, mais centrada. E nós de RH, e eu sou psicólogo de formação, temos, por natureza, um pouco mais de dificuldade nisso. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa fazer uma autocrítica e nada contra psicólogo, nem outras formações, porque eu sou psicólogo, deixar bem claro, mas a gente precisa ter um pouco mais dessa visão pragmática, objetiva, concreta, vamos dizer assim. E entender como é que ela se relaciona com as questões menos objetivas. É o hard skill com o soft skill. Como é que faz essa conexão? Acho que é uma lição. E o que eu vejo hoje, acho que o profissional de RH, ele tem que estar dentro do negócio. Não dá para ser um profissional de RH, seja analista ou diretor, lá no ar-condicionado, lá no escritório. Não dá. Você precisa conversar com as pessoas de todas as áreas, de todos os departamentos, precisa circular na empresa, na operação. Conhecer do negócio. O comercial vai discutir uma estratégia, você está junto com ele participando daquela discussão. E assim por diante. Boa. Muito bom. Vamos agradecer o Miquel, porque Super muito bacana. Legal a conversa, muito bacana te ouvir e mais uma oportunidade que foi criada pela Agora, aqui dentro do Conar, né? Outra pessoa bacana que a gente conheceu. Valeu, obrigado, Miquel. Eu que agradeço, Jefferson e Marcelo. Obrigado. Joia. Um abraço pro pessoal do Grupo SC, hein? Valeu, pessoal, um abraço. Valeu, Até mais. obrigado, Miquel. Este episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela Agora.